Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis. Olá, bem-vindos ao Fique Bem, um oferecimento do Colégio Onis. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e junto com a Gabi Moraes, minha companheira aqui de bancada, temos o objetivo de levar mais saúde e qualidade de vida para você. E hoje eu tenho aqui duas profissionais especialistas aí que eu acho que se complementam aí na atividade profissional. Renata Taralo, nutricionista, e a Tayana Geraldelli, endocrinologista. Sejam bem-vindas. Obrigada, bem-vindas. Obrigada, Gabi. Tayana, a endocrinologia é uma especialidade muito ampla, né? Que cuida não só de emagrecimento, mas tireoide, diabetes, enfim. Quando que uma pessoa procura a endócrino? Porque também eu acho que tem a questão dos hormônios, né? Sim. Tanto na adolescência quanto na menopausa. Eu acho que todo mundo merece uma consulta com... Concordo, todo mundo merece. Eu acho que tem vários perfis de paciente. Então, às vezes chega já o paciente que tem uma doença pré-estabelecida, então diabetes, uma obesidade, alguma alteração em tireoide. Muitos encaminhamentos também, então de ginecologista que fez um check-up, descobriu um nódulo tiroidiano e encaminha. Ou um paciente que se sente cansado, fadigado e quer fazer um check-up geral, hormonal, vitamínico, e são vários perfis. Então, para todos eles, a gente consegue avaliar e diagnosticar e tratar. Renata, a sua especialidade também engloba esses pacientes, porque você vai ajudar em todas essas situações, né? Sim, aí entra a parte da nutrição, né, em complementação com a endocrinologia, montar um plano alimentar de acordo com aquele paciente, com as suas individualidades, né, suplementação e de acordo com o objetivo, seja ele hipertrofia, emagrecimento ou uma melhora de um quadro clínico, enfim, em conjunto com o médico. Os distúrbios metabólicos são as principais queixas das pessoas que vão até o seu consultório? Metabólicos e hormonais. As duas coisas se complementam bastante. Eu ia até perguntar, porque muita gente fala assim, né? Meu metabolismo é lento e é por isso que eu não emagreço. Eu faço de um tudo, mas é a culpa do metabolismo. Como é que é essa história de metabolismo lento? É real? Ele atrapalha? Como é que vocês duas podem complementar em relação a isso? A culpa é do doce, do carboidrato. Porque ele é um coitado, metabolismo lento ou não, ele é um coitado porque a culpa vai toda pra ele. Existem pacientes que são metabolizadores lentos. Tá. A Renata pode falar até melhor que ela faz um exame específico para essa avaliação. Show. Mas tem esses pacientes que são, sim. É maioria, minoria? Então, até linkando com isso que a Tayana falou, eu atendi hoje, né, antes de vir para cá, uma paciente, obesidade grau 3, ela tinha uma taxa metabólica basal prevista de 1.800, o que seria a taxa metabólica basal, né? O que o seu corpo gasta para você se manter viva. Uhum. Então, a prevista dela era de 1.800, o que deu realmente no exame 1.400. Então, ela já entra ali com um metabolismo lento. Perfeito. Só que não foi o fator determinante para ela chegar numa obesidade grau 3, né? Ter toda uma questão, né? Assim como a Tayana também trabalha, e eu sei que a gente tem o mesmo pensamento, que a obesidade é multifatorial, né? Então, seja ela uma questão metabólica, uma questão escolhas alimentares, sedentarismo. Até psicológicos, né? Exatamente, principalmente, né? Essa questão psicológica. Não é o ponto definitivo para você se queixar de um não emagrecimento, por exemplo. Correto. Sim. Perfeito, muito bom, muito bom. Agora, essas transições hormonais, elas mudam tanto na adolescência, porque eu acho que da criança para o adolescente, tem a questão do paladar, que muda um pouco também. E na menopausa, já quando a mulher passa dos 50 anos, no meu caso, por exemplo, a gente também percebe que não metaboliza mais como antes, né? Sim. Essa questão do metabolismo que eu brinquei, que é culpa todo. A Cláudia usa muito, tá? Desse recurso. Não queria dizer, mas ela usa isso bastante, existe tá? mesmo. Na Então, menopausa, Cláudia, a vamos gente criar vergonha nessa Tá vendo? cara. Ela vai explicar. Tá. Tem um adendo da menopausa? Tem. Quando a gente tem o aumento do FSH, que é o hormônio hipofisário, tem a queda do estrógeno. E com isso leva a uma mudança tanto do padrão de disposição de gordura, quanto da busca de doce, carboidrato. Então, a mulher, ela acumula mais gordura, ela perde mais massa magra e dá realmente essa vontade de doce, carboidrato. Só mesmo. coisa boa nessa menopausa, hein, Pra dar um pouco de gente? alegria. Ai, que alegria. Mas hoje tem reposições maravilhosas para isso. E quando a gente pensa numa mulher na menopausa com sobrepeso ou obesidade e na menopausa, o uso de medicações para tratar a parte metabólica associado à reposição hormonal é melhor do que o remédio sozinho
é melhor a reposição hormonal com remédio do que só o remédio. Perfeito. Agora, Renata, qual o alimento? Porque o alimento tem muito a ver com a questão também do conforto. Eu penso assim, um chocolate dá aquele conforto, dá aquele carinho, o carinho. né? Quais os alimentos que as pessoas são mais assim apegadas? Eu tenho uma afinidade com chocolate, com carboidrato, mas eu tento mudar. Tem alimentos que são calóricos, mesmo sem açúcar refinado, que é um vilão, né, da nossa saúde, mas eles têm a gordura, né? Acabam engordando também, só não são tão nocivos. Tanto que, assim, eu sempre falo para os pacientes, não dá para a gente só focar na quantidade, tem que ser também na qualidade alimentar. Muitas queixas dos pacientes é justamente isso que você falou, uma busca maior por doces, e às vezes a dica que eu dou para os pacientes para mudar um pouco, lógico, depende muito se precisa de uma medicação para controlar isso, mas se o paciente ele tá com todos os exames em ordem, às vezes pode ser um baixo consumo de fibras, um baixo consumo de proteínas, porque aí faz com que aquele paciente ele busque mais por carboidrato. Então, de repente, o Nutri lá e ajustar essa quantidade de fibra e de proteína para minimizar um pouco essa vontade em excesso de doce, carboidrato, tirando essa questão hormonal, né? Lógico. Essa questão da fibra é bem interessante, porque eu percebo que no café da manhã, quando eu como uma fruta sozinha, eu fico com fome rápido. Agora, quando eu ponho uma fruta com algum cereal, eu acho que dá uma sensação maior de saciedade, Sim, né? É isso mesmo. Ou até mesmo com alguma proteína, um pão com ovo, com queijinho, já dá uma segurada um pouco mais no apetite. Você não fica com fome, de repente, 1 hora depois. Que nem a sensação que a gente tem quando consome um macarrão alho e óleo, né? 1 hora depois, a gente já metabolizou aquilo, já tá com aquela vontade de comer mais e mais. E tem, até falando dessa questão do metabolismo, tem algum estudo, alguma coisa que mostra assim, olha, existem casos que esse metabolismo é sempre bom. Porque assim, às vezes a gente vê histórico, às vezes, de um atleta, meu metabolismo é ótimo, mas isso aí dura a vida, assim, a pessoa pode se debruçar e falar assim, eu não pratico esporte há 10 anos, mas tenho todo um histórico, meu metabolismo é bom. Como é que é essa até onde a gente pode se apoiar num metabolismo bom? Ele vai caindo mesmo com os anos? Não, ele vai caindo, ele vai mudando. Assim, até mesmo o que eu vejo na prática clínica é a mudança do estilo de vida, seja ela para melhor ou para pior, o sedentarismo, uma mudança de composição corporal, e isso tende a tornar, teoricamente, o metabolismo mais lento. Lógico que na prática, às vezes, quando a gente faz o exame de calorimetria, é muito diferente, mas tende a mudar no decorrer do processo. Mesmo que essa pessoa, então, sempre teve um metabolismo ótimo, ela pode arruinar com esse metabolismo. Pode. Quais os exames que você faz? Porque você falou agora desse calorimetria. Eu faço o exame de calorimetria, que é o exame para identificar como está a sua taxa metabólica basal através do consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. É um exame, hoje em dia, padrão ouro, que é de forma mais individualizada para saber o teu metabolismo. A bioimpedância, que mostra quanto você tem de gordura, o quanto você tem de massa muscular, o quanto está adequado, qual que seria o parâmetro ali do ideal para você. E a antropometria, que eu gosto de fazer para tornar essa bioimpedância um pouco mais individualizada. Isso tudo no consultório mesmo? Isso tudo na Esse último, consulta. como que é, Rê? Que eu não conhecia. A antropometria são as dobrinhas cutâneas. Circunferência. A prega. A prega, são A as famosa pregas. preguinha que a gente tem aí, né? Principalmente nas costas. Exatamente. Agora, a tirzepatida, que é um mojaro que hoje em dia está bem conhecido e muita gente está tomando, eu acho que é um divisor de águas na nossa fase, né? Porque muita gente está emagrecendo e está deixando de ser obesa sem fazer bariátrica, enfim, virou uma febre quase, né? É uma medicação maravilhosa para quem tem indicação, né? Então, as medicações novas, os análogos, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, elas vieram para revolucionar mesmo o tratamento da Essa obesidade. primeira é o Ozempic? É o Ozempic e o Wegovy, e o Ribelsus, que é o oral. Mas elas vieram para revolucionar mesmo o tratamento da obesidade. Tirar um pouco o estigma, que é só fazer dieta e atividade física, e entender como uma doença primária, crônica e recidivante, que merece tratamento, né? Então, são medicações que melhoram não só a perda de peso, mas reduz risco de infarto, de AVC. Então, medicações excelentes. Melhora colesterol, toda a parte... Não. Não?
A tirzepatida, ela tem uma ação no tamponamento lipídico, então ela melhora um pouquinho, sim, a parte do colesterol, mas o Wegovy e o Ozempic não mexem com essa parte de lipídios, de colesterol. Só a parte do diabetes. Só a parte do diabetes, isso, resistência insulínica, diabetes e a perda de peso, que muitas vezes é fatorial para as outras doenças, né? E qual o mecanismo de ação desses medicamentos? Eles dão sensação de saciedade? A tirzepatida, ela é um análogo duplo, então ela é GLP-1 e GIP. A semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, é análogo simples, que é só GLP-1. O GLP-1 com GIP, ele tem uma ação maior, tanto em saciedade quanto em lipólise, em queima de gordura. O Wegovy e o Ozempic, ele só vai dar a parte de saciedade mesmo, ele aumenta a saciedade e a saciação. Tem alguns outros princípios, inclusive, que sejam mais naturais, que fazem esse efeito? Não. É só o remédio mesmo. E tem efeitos colaterais? É muito individual, né? Mas tem. Geralmente é mais enjoo, constipação, alguns pacientes têm diarreia, algumas marquinhas no abdômen no lugar onde aplica, mas são efeitos quando tem indicação muito leve. Eu percebo que algumas pessoas perdem um pouco de massa magra. Olha, até agora teve o congresso de obesidade, eles falaram exatamente isso. A perda de massa magra com remédio e sem o remédio é exatamente a mesma num paciente que tem obesidade ou sobrepeso e perde peso. É por volta ali de 20% do peso total. O que segura essa massa magra é a dieta. Tanto que eu falo exatamente a necessidade de uma nutricionista junto no acompanhamento com a medicação. Então, precisa ter quantidade de proteína suficiente, atividade física de força, musculação é extremamente importante. Então, a gente consegue minimizar muito essa perda de massa magra. Até aproveitando o gancho, já que vocês também são parceiras de trabalho, né? Tem algum caso clínico que vocês podem compartilhar com a gente, no qual as duas atuaram, somaram forças, até para mostrar para as pessoas, porque às vezes é isso, né? Eu faço todo esse trabalho, mas não tenho uma nutricionista, né? Sim. Então, assim, tem que entender que é uma somatória para você ter essa... quase multidisciplinar. Exatamente, você precisa desse suporte, né? Então, até legal para compartilhar para o pessoal se existe esse caso e qual seria. Existem muitos, a gente tem bastante paciente em comum, mas tem um caso de uma médica, até que ela tem por volta de 30 anos, teve uma perda bem grande aí de quase 20 quilos, acho que até mais de 20 quilos no total. Sem bariátrica. Uma paciente que sempre sofreu muito com o estigma da obesidade, foi julgada muitas vezes até em casa, a família toda médica, é só fechar a boca, fazer atividade física. E com a somatória aí da força endócrina, nutricionista, psicólogo, que ela também Principalmente, legal. Sim. Ela conseguiu ter um resultado muito bom. Quais os alimentos vilões e aqueles que ajudam muito na saúde? Eu acho que entre os vilões entra, assim, às vezes... É que, assim, eu não gosto de falar um alimento vilão, porque eu acho que aquele alimento não tem o poder de fazer com que o paciente chegue num grau de obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Eu acho que é todo um conjunto de excessos ali que a pessoa faz que favorece o aparecimento da obesidade, enfim. Agora, de alimentos, eu gosto sempre, e eu falo assim, eu acho que tem que ter esse momento de aconchego, eu acho que tem que ser um emagrecimento sustentável. E o que eu gosto de trabalhar é justamente isso, montar um plano que seja viável para aquele paciente, que seja de acordo. Então, às vezes, o paciente fala assim, será que vai ter um doce? Eu acho que se ele não tiver tanta contraindicação em termos metabólicos, de alteração de exame, e ele necessitar de nem que seja um docinho, sei lá, vamos falar 5, 10 gramas, e eu pergunto muito para o paciente, se eu colocar o doce ali, você vai conseguir se controlar nessa quantidade ou melhor não ter? Então, é interessante eu ter esse bate-papo com o paciente para eu saber qual vai ser a conduta e o melhor para ele. Porque tem pessoas que falam assim, só o fato de não ter, é aí que eu vou querer comer mais. Então, tem gente que fala, eu prefiro que tenha um pouquinho, só o fato de ter, às vezes a pessoa fala, mas eu nem comi. Não, e também tem aquela questão do vício mesmo. Porque o que eu percebo, eu já passei alguns meses sem comer doce, e aí, depois de algumas semanas, você dá uma esquecida. Agora, quando você come muito doce, no dia seguinte você já acorda pensando nele, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu acho chato falar, tipo, um alimento em si vilão que... Lógico, muita gente fala do carboidrato, do excesso, que é o que eu até comentei na questão das fibras, da proteína, que eu acho que esse excesso pode ser também por conta disso.
Mas eu gosto de falar, assim, de montar algo que seja sustentável. Lógico, não cheio de porcaria. Assim, a gente montar entre qualidade alimentar, mas ali um aconchego para o paciente para tornar aquele processo. Imagina uma pessoa que tem que perder 20, 30, 40 quilos. Se ela ficar sempre em algo extremamente restritivo, Ela não vai sei lá, manter. não vai manter. Não vai manter, né? Então, eu acho que hoje a questão do tratamento da obesidade, a gente tentar de forma sutil, sem que o paciente sofra muito nesse processo, né? Até porque, assim, acho que o pessoal, a maioria terceiriza também o fato de eu me alimentar mal com 50 outros mil problemas, né? Exato. Como é que vocês avaliam hoje, por exemplo, quando é realmente algo, uma disfunção hormonal, por exemplo, ou quando é só um ajuste de alimentação, né? O famoso vamos criar vergonha na cara, porque tem essa parte também. Depende um pouco. Assim, eu falo, quando o paciente já tem um grau de obesidade, tanto por IMC, tanto pela parte de bioimpedância ou densitometria, ali tem uma doença estabelecida. Tá. Então, doença é doença. O que a gente avalia, pelo menos eu falo da parte endócrina, são os fenótipos que levam ao paciente ter a obesidade. E aí pode ser o metabolismo lento, pode ser o comedor hedônico, que é o do prazer, pode ser o do intestino rápido. Tem vários tipos que levam à busca da comida. Para cada tipo, tem uma medicação específica, uma dieta específica. Falo que eu não trato igual quem belisca doce de quem belisca salgado, crack. Eu não trato igual um paciente hiperfágico, que come pratão mesmo, um paciente que só belisca ao longo do dia coisas erradas. Esse né? crack é quase um entretenimento, né? Você tá uma ali no pipoquinha. computador, você vai comendo uma castanhinha, mesmo sendo uma castanha de caju, que é um alimento relativamente saudável, não dá pra comer o pacote todo, né? Sim. Agora, tem o paciente assim, eu tenho um peso normal, mas eu tenho uma alta taxa de gordura, eu como errado, eu não faço atividade física, eu ingiro álcool, eu como fast food o tempo inteiro. Aí sim, esse paciente é um paciente que precisa tomar vergonha na cara, vou dizer assim. Sim, sim. Agora, alterações hormonais, quando levam ao ganho de peso, é muito raro. Então, uma síndrome de Cushing, uma acromegalia, são doenças hormonais extremamente raras. Tá. Uma menopausa não vai levar um paciente eutrófico normal para uma obesidade. Vai engordar um pouquinho. Vai engordar, vai ganhar ali 3, Sim. 5 quilos. Vai deixar, na verdade, acho que a menopausa, ela muda a Composição. porque você percebe que perde um pouco a cintura, Isso. né? Você engorda Acidez. nos lugares errados. Né? Exato. Então, perde massa magra, acumula mais gordura no abdominal, que a Sim. mulher, né, não quer acumular essa gordura, mas não vai fazer uma paciente... Ficar obesa. Exato. Aí a obesidade é uma doença hipotalâmica mesmo. Até vocês falaram desse croque, né, ou de alguma comida assim, eu tava lendo que, óbvio que nós estamos num momento que a ansiedade está presente em praticamente todas as pessoas, né? E aí eu tava lendo que é interessante, toda vez que bater aquela fominha, aquele negocinho de querer abrir a porta da geladeira, abrir a porta do armário, você comer algo mais denso. Veja se tá certo isso, porque eu fiz o teste, funcionou, confesso. Tá? Que é o quê? Se você comer algo mais denso, ele vai dar uma sensação de mastigar maior, melhor do que uma gelatina, um Danone, não sei, alguma coisa mais pastosa, e aí vai dar uma saciedade maior. Isso é verdade ou é fake news, é psicológico? Nossa, eu nunca... Eu tava vendo sobre... E assim, como eu falei, eu acho que a sensação do mastigar o duro, ele vai trabalhando melhor que você tá comendo. E aí eu só queria uma curiosidade, se isso realmente tem algum estudo disso, se vocês já viram, ou se tem alguma outra dica que, de repente, quem quiser testar essa, eu convido, tá? Assim, funcionou pra mim algumas vezes, uma maçãzinha, um negócio mais... Mas tem alguma outra dica? Dica, que eu até... Foi uma paciente que eu falo, eles aprendem comigo e eu acabo aprendendo com eles. Ela falou assim, eu preciso mastigar alguma coisa no trabalho quando tá estressante. Chiclete. Aí ela pegou e me mostrou, tipo como que eu posso dizer? Vem de algas. E aí, eu fui tipo uma ver- gominha, né? Não é Não. nem gominha, você pega tipo tipo alga. alga mesmo. Ah, é um filetinho, filetinho da alga. Vai, um pacotinho desses filetinhos de Isso, alga. que vem no Aí eu poke. fui- Isso aí vem no poke. Isso. Aí eu fui ver caloria. Nossa, é muito, muito baixo. Eu E falei, é bom, croque. e ela tem essa necessidade, o barulhinho já satisfaz. Eu falei, bom, isso em termos de caloria não vai Não afetar a compromete. questão da ingestão alimentar ao longo do dia. É muito... Então, pode fazer uso. Então, eu falei, nossa, eu achei interessante isso. Pra, de Diferente. repente, algum outro paciente... Então, eu gostei dessa dica e eu falei, não, tá aprovado. Vamos lá, gente, alguinhos do poke. A questão da maçã, pra mim, foi inversa. Porque eu
gosto de maçã. E aí eu falei, vou comer uma maçã por dia, um alimento saudável e tal. Só que depois que eu como uma maçã, me dá fome. Tem muita gente que fala isso. Não faz sentido, mas Não faz sentido. Tá vendo? Nem o comer a maçã, que é duro, faz sentido. E nem a maçã que dá. Não, Ou pra seja, crack, tudo- o que fala que fala não, né? O que tem de estudo que adianta é os pacientes que têm essa parte do crack é comer volumes grandes. Isso, tá. Então, por exemplo, o café da manhã, às vezes quem é muito beliscador, ele pula o café, almoça E aí dá uma pouquinho, fome aí no meio depois. da tarde começa a dar uma beliscada. Então, Tá. é um café da manhã bem com ovo, pão, Encorpado. fruta, aveia. O almoço, um pratão de legumes que vai dar uma saciedade e volumétrico. Isso. E aí a gente consegue reduzir a beliscada. Isso que a Tainá falou é legal também linkar com alguns alimentos em termos de densidade. Por exemplo, arroz branco e arroz integral. Para chegar à mesma quantidade de calorias, o arroz integral você coloca muito mais do que o arroz branco. A batata inglesa você acaba colocando, comparado em 150 calorias, uns 300 gramas de uma batata inglesa cozida, comparado, sei lá, 120 do arroz branco. Ou não chega nem a 100 gramas do macarrão. Então, se você for pesar 100, 90, 100 do macarrão, dá quase nada. E aí, se você for pesar do arroz integral, dá umas 190 gramas para 150 calorias, dá bastante. Em termos de volume, que a Tainá falou, é bastante. Então, de repente, são alimentos para quem tem essa necessidade de ver bastante comida no prato. Então, a batata inglesa e o arroz integral seriam boas opções no almoço ou no jantar. E eu acho que Também. substitui bem, né? Porque eu acho gostoso. Arroz, macarrão integral. Então é uma troca que eu acho bem pertinente, não é tão difícil, né? Sim. E uma coisa que tá todo mundo viciado, que eu não sei se tem uma quantidade máxima dia, se realmente era pro pessoal estar comendo ou não, que são as barrinhas proteicas, né? De diversas marcas, sabores, tipos, recheios. E o Iopro, né? Que é o iogurte de proteico também. Como é que é isso? Porque tem gente que no café da manhã toma um, no almoço toma outro, na janta toma outro. E também não é tão saudável, né, o Iopro? Ele tem bastante aditivos. É. Assim, eu falo, depende muito da vida. Então, assim, a Tayana também atende bastante médico, eu também. Então, às vezes, a rotina, a pessoa não consegue, sei lá, tá numa Isso, sala por de isso que- cirurgia. Perfeito. Então, eu acho que para esses casos mais específicos, é melhor a pessoa se alimentar, mesmo que seja algo industrializado ali, do que não comer nada e depois, quando for comer Melhor uma do que próxima um achocolatado refeição... cheio de açúcar, Mas né? eu sempre falo, se num dia, de repente, não vai ser todos os dias, de repente, uma pessoa vai estar numa sala de cirurgia, né? De repente, num consultório, dá pra você fazer É bom você ter esses momentos para você bloquear a sua agenda, para fazer sua refeição e aí você colocar, de repente, outros alimentos que vão ter uma menor quantidade de aditivos e conservantes. Então, variar ao longo da semana, Tá. não ficar sempre nos mesmos alimentos. Até nos naturais, seja ele na fruta, não ficar sempre nas mesmas frutas. Isso é importante porque você tem uma variedade melhor de nutrientes, né? E tem frutas que são bem calóricas também, né? Isso vai em relação à quantidade. quantidade. Então, se a gente pegar um abacate, que ele tem bastante gordura, não tem tanto de carboidrato, se a gente for colocar a mesma quantidade que eu colocaria para um melão, que tem 70 calorias, o abacate vai dar bem menos do que um melão, que é essa em relação à quantidade. Então, tudo isso... No fundo, não pode comer muito nada, né? Você sabe uma fruta que eu fiquei decepcionada com ela? Qual? Falei, caramba, você não dá nada, Manga, mas não. uva. Você também não Uva, pode. uva é Gente. doce. Muito. Não é? A uva não dava nada. Pô. Tem muita Gente, uma frutose, é uvinha bem aqui, doce. mas uma uvinha em defesa. Você come aqui um cacho? Não pode, né? É que assim, não que não pode, mas, por exemplo, eu até fui pesar outro dia a uva sem semente, deu mais ou menos uns 26 unidades ali, Tá. pra bater mais ou menos umas 100 gramas. Então, assim, pra mim, pro meu bacana. paladar, eu fiquei. Então, se a gente pega, de repente, um paciente que tem uma alteração de leptina, que tá ali uma questão de... tá desregulada, O que é leptina? É o Ela hormônio que faz a regulação da saciedade. Ah, tá. Ah, e Então- você coloca a uva pra pessoa. Não. Aí é um paciente... Não, o que eu quis Geralmente dizer... são pacientes que não conseguem controlar muito essa quantidade. Então, Ah, assim, tá. você dá 26, você dá 100 gramas de uva, são 26 uvinhas. Pra Bacana. ele é nada. Ah, tá. eu já Nossa, achei. 26? Não, acho mas que é eu tô que bem, 26 porque eu como também 7 já tá bom. Mas Então, você come que nem No caso, a repara. Gabi já não. Você come que nem É repara. igual uva. castanha. Castanha Ah, com você pode comer pacote. duas Isso já é- castanhas. Sacanagem. A pessoa Pasta de come amendoim. pasta de amendoim. Não, 2 castanhas eu
acho Não, muito pouco. não. E é não. um alimento Castanha de Bem caju, calórico, castanha de caju, eu como pacote. Não, se de deixar. caju não tem como. De caju salgadinha não Então, tem por como. isso que eu falei, da uva eu me senti saciada com a quantidade que eu coloquei ali, mas é o que eu falo, de repente você tem um paciente que tem uma alteração metabólica ali, que ele tá totalmente descompensado nessa regulação de saciedade, então o que pra mim vai ser suficiente, pra ele vai ser totalmente, e também tem a questão do gasto, né? Sim. Você é uma pessoa que faz bastante atividade física, Jovem. jovem, então. Não dá pra se apoiar, né? Em menopausa, nem nada ainda, né? Então depende também muito, não sei se de repente ela pulou alguma refeição ao longo do dia e ela vai com tudo para uma próxima refeição e aí a sua uva realmente Porque o não vai ser esporte realmente, né, gente? É fato, né? Você treina. Cara, você quer comer a mesa da tua casa. Mas sabe o Você que eu volta- acho? Eu acho que quando você treina com regularidade, você tem uma tendência a optar por alimentos mais saudáveis. Você Também vai estragar acho. aquilo. Sim, concordo. Mas que dá uma fome depois. Tem. Sim. É Porque surreal. tudo que queima, tudo que aumenta o seu metabolismo vai aumentar a fome. Olha lá, É inversamente proporcional. Então, E é a mesma coisa quando você vê o resultado. Você percebe que está perdendo medida, que está emagrecendo, aí Exato. você tem aquele incentivo. Por isso que eu acho que o Mounjaro é bacana, esses medicamentos, porque dá um incentivo e a pessoa depois não quer estragar, fala, eu não Sim. quero engordar de novo. Né? Eu acho que é um incentivo. Quando você tá naquele esquema de comer a barra inteira de chocolate, aí você fala, vou comer, já tô gorda mesmo, né? Já Sim. passei do peso. Agora, com o avanço da tecnologia, você acha que os médicos passaram a tocar menos o paciente, olhar menos para o paciente? Ou você acha que não alterou isso? Porque tem muitos médicos que a gente já chega e já pede uma batelada de exames, independentemente do perfil do paciente, né? eu acho que isso é muito individual, para falar a verdade. Eu prezo ainda por pôr a mão. Mas eu acho que isso é muito individual. É óbvio que existem exames novos, a medicina avançou muito, mas eu acho que a clínica, tocar, escutar o paciente ainda tem seu lugar, e esse lugar é muito importante, muitas vezes mais do que um exame. É porque o quadro clínico, até os sintomas que a pessoa vai revelar para você na hora, às vezes vale muito, né? Sim. Porque o exame, às vezes aparece algo no exame que o médico nem sabe o que fazer com aquilo. Exato. Né? Tanto que eu sou totalmente contra pedir uma lista de exames para todo mundo igual, padronizada, muitas vezes sem necessidade nenhuma. Então, individualizar, escutar o paciente, examinar o paciente, para aí sim guiar os exames, só para complementar o diagnóstico. Isso é legal. Né? O convênio agradece também, né? Que eles não gostam, você fica pedindo um monte Não, também. mas é antes. que isso eu acho bacana, porque é uma questão de saúde pública. Se você vai numa especialidade, vai no endócrino, ele pede uma série de exames. Aí depois você vai no cardio. Aí ele pede os mesmos exames que às vezes a pessoa não Sim. fala que Exato, fez. exato. Aí sobrecarrega tudo, né? É isso. Sobrecarrega o E sistema. eu acho que isso intensificou mais depois da pandemia, né? Sim. Do tipo, não Não vou tocar, certo? E vocês sentem que o paciente, ele já chega querendo as coisas, assim, né? O famoso, consultei o Google, e aí ele já chega meio que pré-determinando, ou vocês sentem que não, a maioria é mais aberto, vamos entender, vamos dialogar, não vem a Consultei xícara cheia. eu Eu estou aqui com o meu chat GPT e ele está recomendando. O que vocês têm percebido? Eu acho que eu acho que tem os dois tipos. Eu acho que tem aquele que já vem com bastante informação e tem aquele que tá sempre aberto. Mas o chat GPT erra, tá? Com certeza, sei bem, sei Tem bem. uma paciente minha gestante que estava tomando um remédio, ela falou, doutora, eu não posso tomar esse porque eu tô grávida. Aí ela me mandou a foto printada do chat GPT. Aí eu falei pra ela, olha, eu vou te mandar o consenso da doença. Aí eu mandei e tava totalmente ao contrário do que tava falando lá. É, porque Então- a inteligência artificial dá aquilo que ela recebe, não é, Gabi? Não, e ela alucina, ela Alucina, erra, ela bate ela- os pinos, é real. Eu que trabalho com isso, é fato, a gente não pode acreditar em tudo, viu, gente? Não acredita em tudo. É aquele famoso ditado, consulta o profissional para qualquer situação, né, Cláudia? Sim. Sim. Vamos fechar? Vamos, já tá na hora. Falta pouco, deixa a tua última perguntinha, que eu sei que a Cláudia tem uma última que ela gosta de... Não, eu quero falar sobre dicas práticas para quem está nos assistindo. Às vezes a pessoa, claro que é importante consultar, fazer exames, fazer uma anamnese aí com vocês, mas dicas práticas de troca de alimentos, assim, que podem um substituir o outro e que seja uma escolha saudável. De dicas de lanche, assim. De tudo. Café da manhã, Ela almoço, quer jantar. tudo, Tô querendo tá? uma Desde consulta. de manhã cedinho, a refeição do meio. Então, eu sempre gosto, porque assim, eu acho que a Tayana é assim, acho que a maioria das pessoas hoje tem uma vida corrida, não é? As mulheres não são como antigamente, de ser donas de casa, de ficar em casa. Então, não tem tempo para cozinhar.
Então, assim, eu sempre gosto, ou iogurte, prezo sempre por aquele que tem uma menor lista de ingredientes. Fruta, eu acho que é interessante pra gente colocar nos lanches. Receitinhas, eu gosto muito de receitas de frigideira. Tem receita de panqueca de maçã, de banana, com whey protein. Então, são coisas mais rápidas, que não são algo muito elaborado. Dicas que às vezes eu dou para os pacientes em relação às refeições, almoço e janta. Hoje em dia existem muitos profissionais que fazem a marmita de acordo com o plano alimentar, e eu acho que isso já facilita muito a vida, porque você deixa congelado e já é mais fácil. Então, frutas, iogurtes, sticks de queijo, para os que não são intolerantes, enfim. Às vezes a barra de proteína eu acho que é uma coisa, é algo mais industrializado, mas eu acho que para alguma emergência, eu acho que é interessante, cabe. Deixa eu ver o que mais. Eu gosto muito do whey, mas eu acho que não é para todo mundo. Tem que ter esse cálculo dentro do plano alimentar, para também não exagerar de proteína, mas eu acho que de um E a modo questão geral... das proteínas, tipo carne, peixe, frango, isso daí é importante, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é primordial. Só que eu falo, às vezes estava muito a onda no começo do ano por conta de programas de televisão, o consumo de ovo. E o ovo dos produtos animais ali, ele tem às vezes uma quantidade de proteína quase que igual aos lácteos, queijo, leite, iogurte. E aí a galera consumindo 10, 20 ovos, isso vai ter uma ingestão calórica alta e que não vai ser absurdo de proteína. Às vezes, no frango você consegue consumir menos em termos de caloria e uma quantidade superior de proteína. Muito boa dica essa, né? Porque o ovo até ficou faltando, né? No supermercado. É que é Aumentou prático o também demais, preço. né? O pessoal gosta. Exatamente. Priorizar comidas Sua dica. naturais, né? É isso. Priorizar comida de verdade, Perfeito. descascar mais e abrir isso. menos. E atividade física, que também é primordial, assim, para qualquer paciente, sendo saudável ou não. Né? O paciente fala, não precisa você ter diabetes, não precisa você ter obesidade para comer bem e fazer atividade física, O né? excesso de açúcar pode desencadear diabetes? A pessoa tem que ter uma predisposição, tá? Então, não é só comer muito açúcar. Mas o paciente que já tem a predisposição, Menos se mal. comer muito açúcar, a evolução é para um diabetes. Muito Perfeito. obrigada, fechou, É isso, né? agradecemos, Tayane e Obrigada. Renata. O convite para você é que você fique bem grudadinho na gente, porque todo domingo sai episódio novo no nosso canal no YouTube, Spotify e também no portal A Tribuna. Fique aqui com a gente. Obrigada e até a próxima. Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis.